Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Olha, a Prefeitura de Fortaleza está implantando nessa semana mais 7 quilômetros e 100 metros de infraestruturas cicloviárias na cidade. Isso vai beneficiar bairros das regionais 4 e 6, como é o caso do Montese, como a gente viu agora nas imagens do circuito de vídeo monitoramento da MC, também Vila União e Sapiranga. Com as novas intervenções, Fortaleza passa a contar aí com cerca de 307 quilômetros de percursos com deslocamento seguro para a utilização da bicicleta. A Prefeitura de Fortaleza está expandindo a malha cicloviária da cidade, implantando mais de 7 quilômetros de ciclofaixas e ciclorotas nos bairros Montese, Vila União e Sapiranga. Com as novas intervenções, a cidade passa a contar agora com mais de 300 quilômetros de rede cicloviária. A Prefeitura de Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, bateu um recorde histórico, ampliando em cerca de 351% a rede cicloviária da cidade. Somente este ano, de 15 de maio a 15 de julho, já foram implantados 13 quilômetros de novas ciclofaixas e ciclorotas em diversos bairros da capital. Essas intervenções trazem novas opções de rotas para os ciclistas. O aumento da malha cicloviária com uma maior infraestrutura permitiu a redução nos índices de acidentes envolvendo ciclistas, segundo dados da AMC. Nós tínhamos praticamente 20 quilômetros, né? Quase 20 quilômetros de infraestrutura cicloviária, isso aí em 2012. E hoje nós temos uma infraestrutura muito grande na cidade, uma infraestrutura de mais de 200 quilômetros, que evoluiu demais, né? Nós temos uma estratégia de implantação que foi muito acertada, onde no primeiro momento foi criada uma infraestrutura para dar segurança para esse usuário, para que os usuários fossem dissuadidos a usar essa infraestrutura. E nós temos hoje índices de acidentalidade viária menores do que tínhamos há 10 anos. Isso é muito interessante, significa que existe uma quantidade muito grande de pessoas utilizando essa infraestrutura e uma violência em relação a esse tipo de veículo muito menor do que se tinha antes, com aquela quantidade muito menor de gente utilizando. As ciclofaixas e ciclorotas oferecem maior segurança aos ciclistas. O gerente de operações e fiscalização da MC reforça a importância do uso correto dessa infraestrutura. Motoristas que invadem o espaço são punidos com multa gravíssima. Nós temos ações educativas, tanto direcionada para o ciclista, como também para o usuário do veículo automotor, em relação ao respeito dessa modalidade de transporte, e também ações de fiscalização. Aquele indivíduo que ele entra numa área, que é uma área para o ciclista, ele pode sofrer uma infração de trânsito, uma infração pesada. Essa infração é próximo de R$ 1.000, é uma infração gravíssima, multiplicada por 3 vezes, e tem que ser uma punição severa, porque o risco de um acidente com um usuário que é mais vulnerável é muito alto. E a intenção da Prefeitura é expandir esses modos de transporte, mas com cada vez mais segurança para o usuário. Os novos bairros que ganharão novas infraestruturas cicloviárias serão Vila Velha, São João do Tauape e Vila Peri. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Gustavo Pinheiro, que é engenheiro da Prefeitura de Fortaleza. Gustavo, o que tem representado, vamos dizer, esse aumento na malha cicloviária da cidade no sentido de garantir mais segurança para o ciclista, principalmente nesses corredores onde o fluxo de veículos sempre é muito intenso? A gente, desde 2013, vem expandindo a malha cicloviária do município de Fortaleza. Nós tínhamos, em 2013, 68 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Hoje chegamos a 307 quilômetros, então uma expansão aí de mais de 4 vezes do número de ciclovias e ciclofaixa na cidade. E um dos benefícios foi justamente o aumento da segurança do ciclista e de todos os usuários da via como um todo, né? A gente teve, nos últimos anos, uma redução significativa do número de vítimas fatais no trânsito de Fortaleza. A gente tinha, pelo ano de 2014, próximo de 400 vítimas fatais por ano. Hoje nós já baixamos esse número de 200. Então, hoje, em 2019, menos de 200 pessoas perderam a vida no trânsito de Fortaleza, e de bicicleta esse número também reduziu. Nós tínhamos cerca de 40 vítimas fatais por ano. Hoje temos, no ano de 2019, cerca de 20 vítimas fatais.
A gente trabalha uma diretriz muito forte da Prefeitura de Fortaleza que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Todas as mortes no trânsito são mortes evitáveis, né? Poderia ter sido evitada por algum aspecto, seja do usuário, seja da via. Então a gente trabalha para que nenhuma morte seja aceitável e para que essa redução seja constante. Estamos conseguindo reduzir o número de acidentes com todos os usuários, né? Bicicleta também reduziu bastante, fruto da expansão da malha cicloviária, e continuamos com essa política para que o número de vítimas e acidentes reduza cada vez mais. Para uma cidade como Fortaleza, né, num comparativo com outras capitais brasileiras que também utilizam o sistema cicloviário, hoje os 307 quilômetros que nós temos aí já implantados de ciclofaixas é representativo para o tamanho de Fortaleza, fazendo aí um comparativo proporcional com outras capitais? A gente tem um levantamento do ITDP, que é um Instituto de Transporte Sustentável Internacional, que fez um levantamento com todas as capitais do Brasil e mostrou que Fortaleza é a cidade que tem mais habitantes morando próximos de ciclovia ou ciclofaixa. Então, se você pegar cidades com tamanhos diferentes, há cidades como São Paulo, por exemplo, que tem malha cicloviária entre 400 e 500 quilômetros, mas é uma cidade muito maior do que Fortaleza. Então, se você pegar a quantidade de pessoas que moram próximo de ciclovia e ciclofaixa, Fortaleza é a única capital do Brasil com esse número acima de 30%. Então, em Fortaleza, 36% das pessoas moram em até 300 metros de alguma ciclovia ou ciclofaixa, isso dado de 2019. Foi um levantamento feito há um ano, com todas as capitais. Certamente nós já estamos expandindo a nossa malha cicloviária, devemos estar chegando perto de metade da população fortalezense morando próximo de ciclovia ou ciclofaixa. Então, esse é um indicador que mostra que a cidade está em primeiro lugar nesse ranking dentre todas as capitais brasileiras. Gustavo, a gente percebe que quando foi iniciado esse investimento na instalação dessas ciclofaixas aqui em Fortaleza, começamos aí pela Aldeota, Meireles, centro da cidade, né, áreas consideradas, vamos dizer, mais nobres na cidade, mas agora a meta tem sido realmente expandir esse tipo de benefício para a área mais da periferia da cidade, e isso tem sido bem recebido aí pela população, né? Hoje as ciclovias e ciclofaixas estão na cidade inteira. A gente vem implantando, por exemplo, agora recentemente, implantamos nesse mês de julho uma ciclofaixa no Sapiranga, né, na Regional 6, na rua Joaquim Frota. Também implantamos ciclofaixas novas no Montes e na Vila União. Temos agora como próximas ciclofaixas a vir nos próximos meses, agora em agosto ainda, na Vila Velha, na Avenida Washington Luiz, na Vila Peri, na Rua Dom Henrique. Então, a gente está implantando ciclofaixas na cidade inteira e isso traz exatamente esse indicador, né, de muita gente morando próximo de ciclovia e ciclofaixa, e conectamos a cidade inteira para que toda a cidade tenha percursos seguros para serem feitos de bicicleta. E principalmente levando em conta que existem muitos trabalhadores que utilizam a bicicleta não só para o lazer, mas também como um meio de transporte, deslocamento de casa para o trabalho. Sem dúvida, a maioria das pessoas em Fortaleza usa a bicicleta como deslocamento, né? Por exemplo, uma pesquisa que a gente fez com o Bicicletar, que já tem também algumas pessoas que usam para lazer, mas só no próprio Bicicletar, mais de 70% das pessoas utilizam como deslocamento, seja para o estudo, para o trabalho ou para alguma compra. Então, realmente é um meio de deslocamento viável na cidade de Fortaleza por conta das ciclovias, das ciclofaixas e também das bicicletas compartilhadas que estão em plena expansão. Ok, Gustavo, eu vou pedir aqui um intervalo. Daqui a pouco eu estarei de volta aqui. Vamos continuar conversando sobre os investimentos em infraestrutura cicloviária aqui no município de Fortaleza. É um instante só. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, Fortaleza na atual gestão bateu um recorde histórico, ampliando em cerca de 351% a rede cicloviária na cidade, visto que ao final de 2012 a capital contava apenas com cerca de 68 quilômetros de malha cicloviária. A ampliação na rede gerou uma queda na redução de acidentes de trânsito em Fortaleza de 53%, reflexo no setor de emergência do Instituto José Frota. Um dos principais problemas dentro da violência do trânsito é justamente a organização da mobilidade urbana. E nos últimos anos nós temos percebido iniciativas da organização do trânsito em Fortaleza através de
ações de mobilidade e segurança no trânsito. E o reflexo disso, sem dúvida, foi em relação à mortalidade diminuída, ou seja, o número de acidentes menores, o número de pacientes graves também reduzindo e também o número de mortalidade. Pegando como exemplo, antes de falar do ciclista, o motociclista, nós sabemos hoje que é praticamente inviável você andar sem um capacete, mas a gente observa ainda algumas condições onde não usa o capacete ou que não usa o capacete corretamente, que é colocando a fivelinha, o cinto, para poder dar maior segurança, mas também outros pontos do corpo precisam ser protegidos. E eu destaco, por exemplo, aqui os pés. Então, nós atendemos muitas ocorrências com lesões complexas de extremidades. Se você for perceber, é muito comum o condutor de uma moto colocar uma chinela, inclusive a chinela fica na direção lá da moto, e ele anda descalço. O correto é ter um sapato fechado que possa lhe dar uma proteção. E muitas das vezes, nos eventos leves, a única lesão que vai levar a fratura, tempo de hospitalização, morbidade, vai ser nas extremidades. O ciclista, da mesma maneira. As recomendações são que ele ande com os dispositivos de segurança. Nós sabemos que a prevenção é a única maneira para reduzir 50% da mortalidade que acontece pela violência do trânsito, é a prevenção. A partir do momento que foi instituído aqui, né, o Observatório de Segurança Viária, aqui uma iniciativa da Prefeitura, junto com a Bloomberg e outras instituições internacionais, que Fortaleza participou de um programa direcionado para a redução de mortes no trânsito, nós temos percebido isso ano após ano. Bom, a gente volta aqui exatamente para mostrar aqui no telão, viu? O pessoal aqui do Márcia, para a gente mostrar aqui no telão quais são os números da redução no atendimento do Instituto José Frota, exatamente as pessoas, os acidentados que chegam à unidade de emergência aqui da capital com problemas de acidentes de trânsito. Ó, entre 2014 e 2020, houve uma redução de 48% nos atendimentos a vítimas de moto, né, o motociclista, uma redução de 61% nos atropelamentos, né, a vítima como o pedestre sendo a vítima no acidente de trânsito, com vítimas com automóveis, uma redução de 74%, e a gente já vê um resultado relacionado ao ciclista, a redução de 34% em relação ao atendimento de ciclistas vítimas de acidente de trânsito. No número de ocorrências de trânsito, de maneira geral, uma redução de 53%. Eu volto a conversar aqui com o Gustavo Pinheiro. Gustavo, a gente está vendo que realmente o tipo de investimento, né, é esse que foi feito em relação às ciclovias, que apresentam um resultado imediato no sistema de saúde da capital, aí a principal unidade de emergência da cidade, o Instituto José Frota, aí, com esse número de redução relacionados aos ciclistas, exatamente pela melhoria na infraestrutura cicloviária da cidade, né? Sem dúvida. Esses números do IJF, que é o principal hospital de trauma na cidade, são muito semelhantes dos números que a gente tem da cidade inteira também, né? A MC tem um sistema de acidentes de trânsito que coleta de diversas fontes, então tanto o número do IJF, que quem atende os principais e a maioria das ocorrências em Fortaleza, quanto os números gerais mostram redução do número de acidentes com ciclista, muito fruto da expansão da malha cicloviária, né, que traz mais segurança, a ciclovia traz mais segurança, a ciclofaixa também traz mais segurança. E é bom frisar que essa redução de acidentes ocorre mesmo com o aumento do número de ciclistas, né? Então, apesar de a gente estar aumentando o número de ciclistas, tem mais pessoas lá andando de bicicleta na cidade, o número total de acidentes diminuiu. A gente tem, por exemplo, vias como a Gomes de Matos, que a gente até mostrou a imagem no começo do programa. Ela, antes da ciclofaixa, lá por 2014, havia em 2 horas cerca de 100 ciclistas. Após a ciclofaixa, a gente fez uma nova pesquisa em 2018 e esse número subiu para 400 ciclistas. Então, só na Gomes de Matos houve um aumento de 4 vezes do número de ciclistas e o número de acidentes continua reduzindo ano a ano.
Agora, para a gente até explicar um pouco para o telespectador, o Gustavo, como é que se dá a questão da melhoria na segurança? A gente sabe que antes das ciclofaixas já existiam pessoas que andavam de bicicleta, principalmente quem usa a bicicleta como meio de transporte para ir de casa para o trabalho, já utilizava as ruas dividindo o espaço ali com os carros e com os ônibus. Mas hoje, com a ciclofaixa, aquele espaço garante realmente uma segurança maior para que ele não venha a ter um contato com um veículo de maior porte? A ciclofaixa é um espaço exclusivo do ciclista, né? Então, antes dessa política cicloviária ter iniciado em 2013 e 2014, a cidade tinha poucas ciclovias, nenhuma ciclofaixa, e o ciclista ele andava em todas as vias disputando o espaço com veículos mais pesados, inclusive caminhões e ônibus, e isso causa um risco para o ciclista, isso pode causar algum tipo de acidente. Então, a ciclofaixa ela reserva um espaço exclusivo do ciclista. Então, isso faz com que o número de conflitos com outros veículos diminua, dando mais segurança, né? A ciclovia, que é outro tipo de estrutura que é mais protegida, que tem um canteiro, né, como a Bezerra de Menezes, por exemplo, a Washington Soares, ela é totalmente segregada, ela é totalmente segura, o ciclista está dentro de um espaço mais seguro e também diminui o número de acidentes significativamente. Então, essa promoção do espaço exclusivo para o ciclista traz segurança e diminui os acidentes e também traz mais ciclistas, porque os ciclistas se sentem mais seguros, né? A segurança ela é tanto na redução do número de acidentes, quanto na sensação de segurança que a pessoa tem ao andar de bicicleta, né? Novas pessoas passam a andar de bicicleta porque veem aquele espaço disponível e se sentem seguros ao usar a bicicleta no seu dia a dia. Agora, Gustavo, no início, logo que foram implantadas as primeiras ciclofaixas, a gente percebeu que havia um certo desrespeito por parte dos outros veículos em relação àquele espaço exclusivo para o ciclista. Esses conflitos diminuíram, ou seja, hoje o motorista do carro de passeio, do ônibus, tem respeitado mais, até o próprio motociclista tem respeitado mais a ciclofaixa, aquele espaço exclusivo para o ciclista, até diante da própria fiscalização mais intensa dos agentes da MC? Sem dúvida. Antes da política cicloviária, a gente até costumava dizer que o ciclista era um pouco invisível, né? As pessoas não viam tanto o ciclista porque ele não tinha o seu espaço dedicado, então alguns condutores acabavam que tinham um nível de desrespeito maior. Agora, com essa política cicloviária a pleno vapor, a gente destaca bastante o espaço do ciclista, todo mundo observa que o ciclista está na via, então esse respeito e essa educação do condutor, seja do ônibus, do caminhão ou do carro, foi melhorando com o passar do tempo, né? E hoje você tem uma convivência mais harmoniosa, apesar de que ainda é a principal reclamação do ciclista quando ele está na via, o desrespeito de alguns condutores. A gente fez pesquisa no passado com quem anda de bicicleta na cidade e a resposta da principal queixa não é mais a falta de espaço, porque hoje a gente tem espaço, hoje a gente tem ciclovia, hoje a gente tem ciclofaixa. A principal queixa é realmente o desrespeito de alguns condutores, né, que ultrapassam muito próximo do ciclista ou que fazem a conversão sem dar prioridade para o ciclista. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que os condutores de veículos maiores têm que cuidar dos condutores de veículos menores, né? Então, o caminhão tem que ter cuidado com os menores, o pedestre, o ciclista e o carro, né? O próprio carro tem que ter esse cuidado com o ciclista e com o pedestre para que a convivência seja mais harmoniosa e que o número de acidentes siga reduzindo. Ok, Gustavo, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre infraestrutura cicloviária aqui no município de Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. O Instituto de Políticas e Transporte e Desenvolvimento, o ITDP Brasil, aponta que Fortaleza é a cidade brasileira onde as pessoas vivem mais próximas à infraestrutura cicloviária. O estudo revela que a capital cearense está no topo da lista dentre as 20 maiores cidades brasileiras com esse perfil.
Nós voltamos a conversar aqui com o Gustavo Pinheiro, que é engenheiro da Prefeitura de Fortaleza. Gustavo, você tinha dado essa informação no primeiro bloco, exatamente mostrando o destaque que Fortaleza tem conseguido no cenário nacional na implantação dessa política cicloviária. Isso é um trabalho que deu um resultado, inclusive, acima das expectativas para o próprio poder público municipal, né? Porque a resposta foi tão boa da população e daí essa expansão, vamos dizer, um caminho sem volta, né? A política cicloviária foi uma política muito bem sucedida em Fortaleza. A gente, após o início da implantação de ciclovias e ciclofaixas, se antes na cidade não se falava tanto de espaço de bicicleta, na bicicleta, hoje em dia o que a gente mais recebe na prefeitura são pedidos de novas ciclovias, pedidos de novas ciclofaixas. Isso é fruto realmente de que a população abraçou a causa e realmente aprovou essa política e anda, né, aderiu, as pessoas cada vez mais andando de bicicleta. Então a cidade hoje é a cidade que tem a maior cobertura de rede cicloviária proporcionalmente falando, né, está mais próximo do morador, né, a capital que tem mais pessoas morando próximas de ciclovias e ciclofaixa. E também temos o nosso sistema de bicicletas compartilhadas, o Bicicletar, que está hoje com 140 estações, ele está em expansão no momento, até o final do ano nós vamos chegar a 210 estações, então toda semana, a cada 1 ou 2 semanas a gente está implantando novas estações. Sábado agora vão ter mais 5 estações novas no Montese, Vila União, alguns bairros naquela região. Então, também vamos ser, ao final do ano, com 210 estações, a cidade com a maior cobertura proporcional do número de estações de bicicleta. Então, são duas fortes estruturas, né? A ciclovia e a ciclofaixa, que é o espaço seguro para a pessoa andar de bicicleta, e a própria bicicleta compartilhada, que quem não tem a bicicleta própria pode pegar uma bicicleta do sistema e percorrer a cidade nas ciclovias e nas ciclofaixas. Ô, Gustavo, a gente falou aqui no primeiro bloco dos 3 bairros aí que estão recebendo agora, desde da semana passada, esses investimentos em infraestrutura cicloviária. Montese, Vila União e Sapiranga. Até o final do ano, como é que está o planejamento de ampliação dessa rede cicloviária aqui na capital cearense? Quais são os próximos bairros a serem contemplados? Como é que está esse planejamento? A gente já finalizou essas ciclofaixas recentes no bairro Montese e Vila União. Foram 6 quilômetros só nessa região e também fizemos mais 1 quilômetro na rua Joaquim Frota, no Sapiranga. No final de julho, né, finalizamos julho com essas implantações e estamos hoje com 307 quilômetros de malha cicloviária. A gente segue expandindo a rede cicloviária. Todo mês vão ser cerca de 10 novos quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas e até o final do ano deveremos terminar com cerca de 360 quilômetros de malha cicloviária na cidade. A gente está agora em implantação com ciclofaixas na Avenida Washington Luiz, na Vila Velha, na Rua Dom Henrique, no Vila Peri, e também Paulo Firmeza e Monsenhor Salazar, no São João do Tauape. Então a gente segue implantando mês a mês e até o final do ano vamos ter esse quantitativo de cerca de 360 quilômetros de malha cicloviária que vai aumentar e levar cada vez mais as ciclovias e ciclofaixas para próximo da população. Qual está sendo o critério para a definição dessas áreas? A gente tem, Rogério, desde 2014 o Plano Cicloviário, que é um instrumento que a Prefeitura elaborou e determinou na cidade onde deve ter ciclovia, onde deve ter ciclofaixa. Foi um estudo bastante extenso de 1 ano que mostrou para a cidade uma malha de 524 quilômetros que deve ser implantada até 2030. Né? Esse próprio plano trazia algumas metas parciais. Ele dizia que em 2020 a cidade deveria ter já 230 quilômetros. Hoje já estamos com 307. Então a gente realmente acelerou bastante a implantação, né? Já ultrapassamos a meta estabelecida pelo plano cicloviário, que é uma lei municipal. E esse plano ele determinou as vias que deveriam conter ciclovias e ciclofaixa através de critérios como fluxo de veículos, ligações importantes, principais bairros, contagem de bicicleta. Então, de uma forma que a cidade inteira tenha deslocamentos seguros para qualquer local, né? Então, nas principais vias e principais deslocamentos da cidade, seja aqueles mais troncais, né, que ligam um bairro a outro até o centro, ou seja, entrando nos bairros, devem ter estruturas cicloviárias nas vias principais, se não em alguma via
próximo à via principal para dar segurança para o ciclista. Agora, Gustavo, a gente sabe que existem alguns corredores onde há uma dificuldade maior para a colocação da ciclofaixa. Em Fortaleza, essas principais avenidas que vocês têm estudado, têm planejado a implantação da ciclofaixa, há realmente essa condição da colocação desse equipamento na avenida? Ou tem muita avenida ainda aí com problema de espaço para ser feito isso? Algumas avenidas são um pouco mais complicadas. Um exemplo, a Desembargador Moreira, ela é um pouco mais estreita, a gente não consegue um espaço de forma fácil para colocar uma ciclofaixa na Desembargador Moreira. Mas a gente fez, por exemplo, ciclofaixas na Joaquim Nabuco e Oswaldo Cruz, né, que é um binário próximo a 200 metros, a 100 metros da Desembargador Moreira. Então, sempre que a gente não consegue colocar, a gente sempre busca implantar a ciclofaixa na rua principal, na via principal, com algum ajuste. Por exemplo, a leste-oeste, a gente implantou ciclofaixa cortando um pouco o canteiro central. Então, a gente busca algum espaço disponível na via. Quando não é possível, a gente faz uma via paralela, como foi o caso da Desembargador Moreira. Então, dessa forma, a gente vai expandindo a malha cicloviária para que ela chegue na cidade inteira, mesmo que algumas vias sejam um pouco mais estreitas e não consigam absorver, mas a gente busca uma alternativa. Contanto que o ciclista aí não fique prejudicado, principalmente numa área que seja de muito movimento, para que ele possa ter realmente uma via em que ele tenha uma segurança maior para circular, né? Havendo uma opção para ele se deslocar, por mais que ele não consiga ir naquela rua, se tiver uma opção próxima, a gente já dá essa segurança e esse caminho para que ele possa seguir. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, e a gente fica na torcida aí que esse segundo semestre aí seja de muito sucesso na implantação dessas novas ciclofaixas em áreas novas da cidade, aí o ciclista seja realmente beneficiado aí com mais essa ação da Prefeitura. Obrigado, Rogério. Vamos a um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a festa de Iemanjá, que esse ano será realizada mesmo diante aí da pandemia do coronavírus, mas de uma forma online. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.